Tarde, todos me ouvindo? Boa tarde ainda, tudo bom? Tudo bem? Tudo ótimo, doutor Paulo. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Vamos esperar então o pessoal entrar. Vamos. Vou Tá. primeiro falar de alimentos, depois eu vou falar da visitação em tempos de pandemia. Pois não. Pois não, doutor. Não, eu ia só porque tem alguns alunos aqui que eu não conheço, eu iria me apresentar. Meu nome é Camila Rodrigues, eu sou diretora da ESA e a gente está com esse projeto de todas as terças-feiras, as nossas aulas às 18 horas. Sejam todos muito bem-vindos. Queria lhe agradecer também, doutor Paulo, por essa parceria conosco. E Prazer. Pode ficar com a palavra aí para eu não atrapalhar, que eu acho que a minha conexão está meio fraca, então para eu não atrapalhar mais. Pode ficar à vontade. Boa aula a todos. Não, tranquilo. Então vamos lá. Vamos começar. Obrigado. Vamos começar. Vou tentar dar uma aula para. Eu estou rindo, porque vocês já vão descobrir por quê. Porque eu vou falar do que eu tenho ouvido, tá? Eu quero fazer uma aula hoje prática, justamente porque se trata de alimentos e visitação nos tempos da pandemia, e a pandemia tem gerado alguns comportamentos que são, do meu ponto de vista, reprováveis, não é? Mas até engraçados. Então é assim, alimentos. Como é que eu tenho recebido, o que tipo de telefonema eu tenho recebido de clientes? Tá? Os clientes homens receber, eu estou com medo do futuro. Será que dava para a gente pedir para eu me livrar dessa pensão? Ou então a variante, será que dava para diminuir o valor que eu pago? Aí eu pergunto, mas por quê? O senhor já deixou de ter condições de pagar? Não, é porque eu estou ouvindo dizer que dá para reduzir tudo nessa pandemia, que dá para a gente mudar contrato, dá para a gente deixar de pagar alimentos e tal. Então, é aquela malandragem do brasileiro, não é? De tentar se aproveitar de uma situação absurdamente caótica e tentar se locupletar em cima dela. Então, vamos compreender o que sejam os alimentos se esse cliente que é meu telefonar para você, tá? Para o seu escritório. Vamos lá. Os alimentos, eles se baseiam hoje em um trinômio, não é? Eu sei que muitos aprenderam lá na faculdade, em alguma literatura você ainda vai encontrar que os alimentos se baseiam num binômio, possibilidade e necessidade. Pois é, não é mais assim, tá? Agora é um trinômio. É possibilidade, necessidade e proporcionalidade ou razoabilidade, ok? Então, você não chuta o valor dos alimentos. A lei já diz para você que eles têm que ser calculados e eles são devidos na proporção das possibilidades de cada um, da possibilidade de cada um. Então, você não vai chutar o valor dos alimentos, tá? Que é o que muita gente faz. Então, você, em primeiro lugar, tem que entender como se chegar a um valor correto de alimentos. Eu sempre explico isso no curso de família. Antes de falar exatamente como se faz o cálculo, que é relativamente simples, tá? Vamos falar nas espécies de alimentos. Você tem basicamente duas espécies de alimentos. Tá? Você tem os côngruos e os necessários. Se você for lá, só para você anotar, eu vou ler para vocês, tá? Se você for no 1694 do Código Civil, né, ele já deixa isso bem claro para você. Ele diz assim: podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social. Então, veja bem, o artigo 1694 não está dizendo que você deve alimentos ou que você tem direito a receber alimentos apenas para sobreviver. Veja que o artigo deixou bem claro que eles devem ser deferidos em um modo de compatibilidade com a sua condição social. Então, esses são chamados alimentos côngruos. Côngruo vem de semelhante, de adequado. Tá? Então, alimentos côngruos seriam aqueles alimentos adequados àquela situação. Então, eu sempre lembro, eu cito um exemplo que eu me lembro de ter lido na época, que era a questão da filha do Pelé, que inclusive já até faleceu, né? Quando ela pediu alimentos do Pelé, parece que ele pagava R$ 9.000 e ela estava pedindo uma majoração para R$ 20.000.
E eu me lembro que o pessoal lia a reportagem e achava isso um absurdo. Você já ganhar R$ 9.000 e ainda assim você pedir mais alimentos, R$ 11.000 além do que você recebe. Mas olha só, ela era filha de quem? Ela era filha do Pelé. Então, ela não tinha que ganhar apenas alimentos, tá? Para a sobrevivência, ainda que 9.000 seja um valor bem razoável. Mas você tem que se perguntar o seguinte: se ela vivesse com o Pelé, ela receberia ou ela gastaria apenas R$ 9.000? Não, não é? Então, você tem que levar lá para os 20.000. Olha só, tem alguém com o microfone aberto e eu não tenho como. Eu não estou no controle do microfone, tá? Eudina, por favor, muta o seu microfone, que está vazando na aula. Então, olha só, você tem direito a pedir esses 20.000, ela teria direito, por quê? Porque os alimentos eles têm que ser compatíveis, tá? Com a condição social e não apenas com a sobrevivência, ok? Então, esses são os alimentos comuns. Agora, no parágrafo 2º do 1694, aí ele já fala dos alimentos necessários, que aí seriam aqueles, tá, que seriam devidos ao chamado cônjuge culpado, ou aquele que se colocou numa situação de necessidade alimentar por culpa própria. Tá? Então, aí você teria uma redução, uma diminuição no valor desses alimentos. Então, os côngruos ou os adequados, tá? Eles são aqueles que devem manter, aqueles alimentos que devem manter o status social do alimentando. Tá? Já os alimentos necessários, eles são aqueles, como o próprio nome diz, que seriam suficientes apenas para a sobrevivência do indivíduo que se colocou na situação de credor de alimentos, ou seja, de necessitado, para recebê-los. Ok? Então, é o chamado alimentando culpado. Esse receberia apenas os alimentos necessários. Bom, aí o pessoal te liga na pandemia querendo se livrar dos alimentos pura e simplesmente porque existe uma pandemia. Eu lhes pergunto, existe alguma relação direta, imediata ou automática, melhor dizendo, entre redução de alimentos ou cancelamento, exoneração de alimentos, pura e simplesmente porque nós temos uma pandemia? Óbvio que não, ok? Você continua tendo que provar que a sua capacidade alimentar diminuiu. Você não tem mais como alimentar o indivíduo naquela proporção que você alimentava antes. Por quê? Porque os alimentos eles são deferidos com base no trinômio possibilidade de quem presta, necessidade de quem os recebe e razoabilidade na sua fixação, ok? Também chamada de proporcionalidade. Ok até aí? Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa sobre isso que eu expliquei agora? Não? Então vamos adiante. Então veja, não há relação automática entre pandemia e redução ou exoneração de alimentos. Ok? Para que você solicite uma redução ou uma exoneração, você vai ter que provar que a sua capacidade de pagar os alimentos sofreu uma redução. Então, exemplo, perdi o emprego. Eu trabalhava em um comércio, a lojista mandou todos embora. Está aqui, não pagou nada a gente, ela está sem dinheiro, eu estou sem um tostão na minha conta bancária, e você vai lá, junta extrato, junta a tua rescisão, junta tudo isso. Ainda assim, dá para você permitir que esse indivíduo deixe de pagar qualquer coisa para aquela pessoa que era credora de alimentos dele? Ou perguntando de outra forma, por exemplo, os filhos dele, para os quais ele prestava alimentos, ainda que ele tenha perdido o emprego, tá?
os filhos dele vão deixar de comer por causa da pandemia? Vocês sabiam que foi feito um levantamento recente agora e que ficou bem claro que as pessoas não estão consumindo quase nada em shopping, agora que os shoppings reabriram, né? Mas ficou bem claro o seguinte, que o consumo de comida aumentou assustadoramente. Porque o que vocês estão fazendo em casa? Claro, vocês não. Nobres advogados estamos todos trabalhando. Mas a maioria das pessoas está fazendo o quê? Está comendo e assistindo televisão. Tá? Então, comendo, engordando muito, não é isso? E assistindo TV. E dessa forma, a necessidade alimentar, na prática, ela até aumentou e não diminuiu. E você não pode virar para uma pessoa, não é? Nem para o juiz, uma petição, e dizer assim, excelência, meu cliente perdeu o emprego, ele não pode pagar mais nada. Você sabe o que você vai ouvir do juiz? Se você milita na área, você sabe. Ele vai virar para você e vai dizer, se vira, arruma o dinheiro. Se este seu filho ou sua filha, ou o pai, quem for, o credor, enfim, estivesse vivendo com você, você deixaria de dar comida para ele? Você chegaria em casa e falaria, hoje não tem comida? Não, tá? Então você vai ter que se virar, dar um jeito de pelo menos, durante o período em que você estiver desempregado, fornecer a ele os alimentos o quê? Necessários, tá? Pelo menos. Você não se exonera automaticamente e nem consegue uma redução pura e simples pelo fato de dizer estou desempregado. O juiz vai dizer para você, empregue-se, tá? Faça bico, vá para a economia informal, se vira, você fez um filho, não é? Filhos são responsabilidades eternas. Não tem idade, não é? A prestação de alimentos ela é devida a vida inteira. Se seu filho, burro velho, precisar de você no futuro, ele pode lhe cobrar alimentos. E se você também, tá, precisar, você pode cobrar deles. O código não faz qualquer distinção. Pelo contrário, ele diz: poderão os parentes cobrar uns dos outros. Ok? E, inclusive, você tem aquela possibilidade de, em os pais, por exemplo, não tendo condições de preencher todas as suas necessidades, você parte para os avós. São chamados alimentos avoendos. Né? Você vai buscar dos avós a complementação daqueles alimentos necessários à sua sobrevivência. Aí vem o pessoal, não é, o civilista básico, e puxa a história, não é, do caso fortuito, força maior, teoria da imprevisão. Vamos falar rapidamente sobre isso. Tá? Em primeiro lugar, os efeitos são os mesmos, há uma divergência doutrinária a respeito do que seria caso fortuito e do que seria força maior. Uns entendem que um é força da natureza, o outro é ato humano, e o contrário. Tá? Bom, eu sou da corrente majoritária que entende que força maior é um fato da natureza, ok? E caso fortuito é um fato gerado pelo atuar humano. Então, a pandemia seria um episódio de força maior? Sim, seria, mas e daí? Nós estamos falando de alimentos, nós não estamos falando de cumprimento de cláusulas contratuais, nós estamos falando de sobrevivência, de saúde, de vida, e não tem como você alegar para se exonerar dessa responsabilidade, tá? A força maior, e muito menos a teoria da imprevisão. Vamos lá. A teoria da imprevisão, não sei se vocês lembram, ela diz que todo evento, não é, que causar um desequilíbrio, evento imprevisível que causar um desequilíbrio na relação, faz com que o contrato possa ser revisto. Mais uma vez, nós estamos falando aqui de uma obrigação alimentar, não de uma obrigação pauliana contratual. Tá? Então, não tem como você puxar a teoria da imprevisão e afirmar, excelência, eu não tenho como prover alimentos para o meu filho, porque aconteceu algo, não é, no mundo e que causou um desequilíbrio total na minha relação com ele, ou seja, ele precisa comer, mas eu não tenho mais como fornecer comida. Volto a dizer, não tem cabimento para fins de fundamentação de uma decisão dessas, tá?
arguição de força maior ou da teoria da imprevisão, cláusula rebus sic stantibus. Por quê? Porque você não está diante de uma relação contratual. Ah, mas eu fiz um acordo em juízo, é uma cláusula. Não interessa. Tá? Esse acordo que você fez em juízo, ele deriva da obrigação legal, ou seja, a sua obrigação em prestar alimentos, ela é ex vilegis, ela ocorre em função da lei. E, portanto, você não pode trazer para o jogo, tá, a força maior e a teoria da imprevisão. Porém, a própria parte do Código que trata dos alimentos já prevê a questão da razoabilidade, quando diz que cada um vai prestar os alimentos na proporção das suas possibilidades, ok? Então, você tem a proporcionalidade ali. E é isso que eu queria falar. Muitas vezes, os advogados, os colegas que não militam na área, ou então que começaram a militar agora, ou mesmo os estudantes de direito, perguntam para mim dessa forma: como é que eu calculo, como é que eu sei quanto pedir? Né? Então, o primeiro erro, e aí, vamos lá, não se irritem as mulheres comigo, por favor, porque eu não estou aqui sendo machista. Eu vou transmitir para vocês aquilo que acontece na minha banca jurídica, ok? No meu escritório, os meus clientes, o que eles vêm a mim e falam. Em primeiro lugar, as mulheres, quando chegam no escritório para pedir alimentos, elas querem assim: olha, o meu filho custa R$ 2.500 por mês, por exemplo. Tá? Então, eu quero que o pai pague esse valor. Eu pergunto a você, está correto isso? Ela pode pleitear, já que a criança custa, vamos lá, por mês, R$ 2.500, eu posso, sem má-fé, legalmente, proporcionalmente, colocar esse valor num pedido de alimentos? Não posso. Tá? Ainda mais se essa mulher for jovem, tiver capacidade de trabalho, não trabalhar, seja lá por que motivo for, ou trabalhar e ainda dizer para mim, porque eu já ouvi isso várias vezes, tá? Como eu falei para vocês lá no começo, eu não vou dar uma aula teórica. Eu vou colocar a teoria, mas eu vou falar aqui na prática. Muitas vezes as mulheres chegam e falam assim: olha só, quando eu estava com ele, eu não tinha que trabalhar, tá? E eu também não pretendo fazer isso agora. Ou então dizem assim: doutor, ele trabalha e ganha mais do que eu, tá? Esse dinheiro que eu ganho é para mim. Essa é a ideia. Isso acontece muito. Tá? A mulher chega no escritório com essa ideia de que o pai tem que alimentar o filho e aquilo que eu ganho é para o meu sustento. Tá? Então, esse pensamento está errado. E como está também daquele pai que acha que tem que dar aquele valorzinho para a comida. Ele fala assim: olha só, o filho come X, ele gasta tanto de remédio, então tá bom, os R$ 800 por mês tá bom. Que criança, nem cachorro você sustenta hoje com R$ 800 por mês. Né? Se seu cachorro comer ração, se ele tiver que ir ao veterinário uma vez por mês, você vai gastar mais do que isso. Como é que você quer dar isso para o seu filho? Não tem condições. Né? Então, você tem que chegar a essa proporcionalidade. Tá legal? Então, vamos fazer aqui vou dar um exemplo para que fique bem marcado como é que você calcularia esses alimentos. Tá? Digamos que o homem que ele receba um salário de R$ 8.000, ok? E a mulher receba um salário de R$ 2.000, tá bom? Ele ganha 8, ele ganha 8, ela ganha 2. Tá ok? Muito bem. Então, quando estavam juntos, nós temos aí uma renda familiar de quanto? De R$ 10.000, ok? Essa é a renda familiar, correto? Muito bem. Quanto custa essa criança? Vamos lá, digamos que ela custe R$ 2.000 por mês, ok? Essa mulher vem ao seu escritório e fala assim: eu quero cobrar alimentos do pai dele, do pai da criança, que não dá nada para ele. Como é que a gente vai fazer isso? Tá? Muito simples. R$ 10.000 é o valor, não é, da renda familiar. Quantos por cento ele contribui para essa renda familiar? Ele não ganha 8.000 e ela ganha 2? Então, a renda familiar total não é 10?
Então, isso significa que ele contribui com 80% da renda familiar e ela com 20%. Correto? Entenderam até aí? Fala. Bom, olha só. Como esse homem ganha 8 mil e essa mulher ganha 2 mil, ele contribui com 80% e ela contribui com 20% para a renda familiar. Eu coloquei esse valor para ficar mais certo, porque a gente sabe que advogado não gosta de conta, né? Na matemática não é a nossa praia. Então, a gente fica aí com 8 e 2 mil. Então, 10 mil renda familiar, 8 mil para ele, 80%, 2 mil para ela, 20%. Quanto custa esta criança? 2 mil reais. Então, como devem ser fixados os alimentos proporcionalmente aí? Ora, se ele recebe, ou se ele tem uma capacidade contributiva de 80% da renda familiar, você vai transferir esse percentual para o custo do menor. Então, ele deve contribuir com 80% do custo do menor. E ela não paga nada? Não, claro que ela paga. Ela vai pagar quanto? 20% do custo desse menor. Quanto é 20% do custo desse menor? Seriam R$ 400, não é isso? E ele, então, deveria pagar quanto? R$ 1.600. Então, aquele que ganha 8 mil vai pagar R$ 1.600 de alimentos e aquela que ganha 2 mil vai pagar R$ 400. De modo que você está atendendo, não é, a necessidade desse filho e você está respeitando a capacidade contributiva de cada um dos pais. Ok? Então, é assim que se calculam os alimentos. Não é chutando. Porque quando você expõe isso numa petição inicial, você deixa muito pouca margem, tanto à outra parte quanto ao juiz, de contestar esse valor que você está colocando. O que o juiz vai falar desse valor? Pode o juiz dizer que esse valor é absurdo? Pode o juiz dizer que esse valor está desproporcional? Pode a mulher reclamar dos R$ 400 que ela vai ter que colocar nessa prestação de alimentos? Então, obedecendo à proporcionalidade, quando você apresenta, não é, um cálculo, uma planilha, você demonstra necessidade, você demonstra que a capacidade contributiva do teu cliente é uma ou é outra. Quando você faz isso devidamente planilhado, fica muito difícil para a outra parte contestar, ok? E também para o juiz indeferir, porque você não está dando margem a nada disso, justamente por estar cumprindo a lei à risca. Você está ali dentro, não é, da capacidade de quem presta os alimentos, você está respeitando a necessidade de quem os recebe e você também está observando a proporcionalidade nesse cálculo de quanto cada um deve com relação aos alimentos. Mas o título aqui da nossa aula especial, não é, da ESA Leopoldina, é a relação entre alimentos e visitação com a pandemia. Então, eu queria concluir essa explanação com relação aos alimentos, dizendo a vocês o seguinte: inicialmente, não há nenhuma relação direta e automática entre valores de alimentos, redução de alimentos, exoneração de alimentos e a pandemia. Não há uma relação automática. O simples fato da existência da pandemia e da sua alegação dela dentro da petição não gera para o juiz, tá? E não gera, na verdade, uma causa de pedir legítima, porque no que diz respeito a alimentos, você continua precisando motivar o seu pedido, tá? De acordo com a diminuição, provando, né? Alegando e provando a diminuição da capacidade em pagar os alimentos, assim como, eventualmente, provar a diminuição da necessidade de quem os recebe. Ok? Então, não há relação direta, automática, entre pandemia e prestação alimentícia. Tá? Você continua
como você tinha que fazer antes da pandemia, você continua tendo que fazer prova da alteração em um dos polos ou em ambos, de quem paga e de quem recebe, ok? E, inclusive, surgiu uma tese até meio engraçada, né? Porque vocês sabem que os fatos públicos e notórios, de acordo com o Código de Processo Civil, eles independem de prova, não é? Se o fato é público e notório, ele independe de prova. Então, o indivíduo, os advogados estavam colocando isso nas petições, dizendo que a diminuição da capacidade alimentar do autor é óbvia e sequer necessita ser provada, haja vista tratar-se de uma pandemia que é fato público e notório mundial. Não falou absolutamente nada, tá? Ele apenas tentou vincular a existência da pandemia com o suposto direito à redução ou exoneração de alimentos, o que não existe, tá? Absolutamente não existe, ok? Então, não há essa alegação de que o fato é público e notório. Sim, o fato que é público e notório é a pandemia. Isso todo mundo sabe que existe. Agora, você continua tendo que provar a relação dela com a sua capacidade alimentar, ok? Com a sua capacidade de contribuição para aquele custo do menor. Se você não consegue fazer essa prova, o seu pedido vai ser indeferido, vai ser julgado improcedente, ok? Então, sobre alimento, acho que para mim, assim, isso sempre esteve claro desde o primeiro momento, que a pandemia não afetaria isso, porque você continuaria tendo que provar essa alteração na sua capacidade. Mas vamos lá, dúvidas que vocês tenham com relação a isso, com relação a alimentos e pandemia. Ou pode ser dúvidas puras e simples a respeito de alimentos também. Só não me perguntem muitas dúvidas sobre o vírus e a pandemia, porque aí não é a minha praia. Tá legal? Doutor, boa tarde. Vamos lá. Boa tarde, Washington. Boa noite já. Boa noite. Boa noite, né? No início, quando o senhor falou acerca dos alimentos e disse lá no 1694 que eles eram côngruos e seriam alimentos necessários. Você tem os côngruos e os necessários. Na minha dúvida é o seguinte, para ver se entra na proporcionalidade. Se os alimentos necessários, eles fixam um parâmetro, e os côngruos seria além daquilo que teria direito a ser pago alimentante. O necessário, você continua tendo que provar, você vai discutir, que olha só, os alimentos eles vão variar de acordo com a necessidade do indivíduo. Por exemplo, o indivíduo pode ter um filho, digamos assim, normal, que não tenha nenhuma necessidade especial, então ele vai custar X. Já uma criança que tem uma necessidade especial, por exemplo, relativa à aquisição de remédios, tratamento médico, etc., ela vai ter um outro custo. Não é isso? Então, não há como você criar um parâmetro ou uma tabela percentual em cima dessas necessidades. Eu não sei se foi bem isso que você quis me perguntar, mas eu quero dizer, você é necessário, mas aí a criança tem outras necessidades que estariam além da própria subsistência. Então, mas olha só, aí vamos fazer aqui uma distinção. Quando a gente fala em criança, é lógico que a gente não está falando em culpa, não é? Porque os alimentos necessários, eles também são fixados para aquele que se colocou numa situação de necessidade, não é? Voluntariamente, o que não é o caso das crianças. As crianças necessitam pelo fato de serem menores, não trabalharem e serem credores dos pais legalmente, tá? Mas o que acontece aí? Você vai ter, se o fato da pandemia em si, se o indivíduo tiver, por exemplo, perdido o emprego, você vai ter, e vai caber ao juiz, no caso concreto, analisar isso, ver assim, até onde existe uma necessidade de sobrevivência para aquela criança e aonde começa já os valores que extrapolariam aquela necessidade imediata. Por quê? Porque aí você está diante de uma pandemia que tirou o emprego do pai daquele alimentando, tá? Então você vai ter que ponderar, não é? Então eu não posso continuar, por exemplo, digamos que o menor necessitasse de 3 sessões de fisioterapia por semana. O pai hoje não aguenta pagar isso. Então,
por um momento, enquanto ele não consegue emprego, já que ele não o perdeu voluntariamente, tá? Você pode tentar adaptar isso para uma sessão por semana, entendeu? Ou para uma sessão a cada 15 dias. Então, essa necessidade ela é muito subjetiva e você vai ter que analisar no caso concreto. Tá? Não há como fazer uma estipulação prévia disso sob pena de você cometer uma grande injustiça. Tá legal? E tem, pelo outro lado, né, que eu estava falando anteriormente, né, que o fato da pessoa só ter existe a pandemia, que você sabe que ocorreu em alguns casos, né, redução do poder aquisitivo do próprio pai, ou até também a própria extinção da própria renda, que o cara foi mandado embora. Mas tem casos que, por exemplo, eu tenho um caso específico, a pessoa vinha pagando, agora ela não está pagando porque foi realmente mandada embora, mas recebeu uma indenização, né? Então, pronto. Eu já ouvi juízes virarem para o indivíduo e falar assim, o senhor não tem? Excelência, não tem de onde tirar. Vai roubar. Vai roubar porque o senhor tem um filho. Assim, se vira. Não posso pagar. Ainda alegou assim, eu não posso pagar mais. Ele não pagava nada. Eu pagava extraoficialmente a ajuda que ele mantinha com a criança. Então, como ele saiu do emprego, ele falou, não, eu não vou pagar mais nada agora, porque o dinheiro que eu recebi da indenização, eu vou ter que... É isso aí, pois é. Né? Então, vamos ver se ele vai conseguir gerir bem esse negócio a partir da cadeia, né? De dentro de uma cela vai ficar difícil, porque se ele não pagar, ele vai preso. Entendeu? Então, eu não acho uma boa ideia tentar gerir lá de dentro. Né? Deixa eu ver aqui as perguntas. Nessa questão aí, quanto que ele teria que pagar a título de proporcionalidade para, no caso das verbas rescisórias que ele vai receber? Seria os 30% ou teria um valor mais do que? Olha só, se ele havia... Não, esse 30% você... não existe na lei fixação. Então, se ele já pagava 30%, deve ser mantida essa proporção em cima das verbas rescisórias também. Tá? Agora, se não havia ainda uma fixação, se ele contribuía, por exemplo, informalmente com o valor que ele achava que tinha, e a mulher aceitava isso até um determinado momento, mas agora ele foi mandado embora, aí você vai ter que provar a necessidade, a fixação de um percentual, tudo novo. É como eu falei, essa necessidade ela é subjetiva e ela vai ter que ser apurada no caso concreto. Tá legal? Deixa eu ver aqui as perguntas do chat. Vamos lá. Quando o pai não tem vínculo empregatício e nunca teve, pois sempre viveu às custas dos pais, residindo em apartamento de luxo de frente para o mar e seu hobby é somente surf. Vagabundo. Quem perguntou sobre este vagabundo? Aqui. Tá. Como proceder, já visto que a mãe requeriu os alimentos e salários mínimos, cujo montante é bem inferior a 50% dos gastos da criança, e o pai alega que não trabalha e ainda interpôs agravo de instrumento contra decisão, ou nesse caso, fazia a teoria da aparência, requeriu cumprimento de sentença pelo da prisão, que não foi decretada em razão da pandemia. Não, olha só uma observação sobre a prisão. Não deixou de haver prisão por causa da pandemia, tá? Simplesmente chegou-se a um acordo, o CNJ, o STJ e tal, de colocar os indivíduos em prisão domiciliar, não é? E você agora, que está dentro de casa preso, diz para mim, continua a achar que prisão domiciliar é uma coisa fácil? Eu garanto a você que tem gente que está doido para correr para uma cela. Tá? Prisão domiciliar não é fácil. Só quem já trabalhou em cadeia sabe disso. Às vezes o camarada tem uma vida melhor na cadeia do que dentro de casa. Tá? Mas olha só, se o pai não tem vínculo empregatício, deixa eu ver se eu entender aqui. Como proceder? Acho que a mãe requereu os alimentos em salários mínimos. Você vai ter que contestar aqui, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Tá? Se o pai não tem vínculo empregatício e nunca teve, tá? Ou seja, me parece aqui a descrição de um playboy, não é isso? Como proceder e tal? Bom, vamos lá. O fato dele não ter vínculo empregatício, nem nunca ter tido, não retira da criança a necessidade dela. Tá? Então, você não tem que partir do ganho do pai e sim da necessidade do filho. Tá? Esse é o primeiro item. Você vai partir dali. A partir dali, você vai cobrar o valor que for adequado, tá? Para sustentar essa criança. Se não chega a 50%,
tá? Ou se existe uma disparidade entre o que foi pedido e o que foi concedido, você tem ou que recorrer ou que realmente pedir de acordo. Aí eu não sei, eu confesso a você que eu não entendo, eu prefiro até que vocês façam essas perguntas assim, ao vivo, tá? E na voz, que eu acho que a gente pode trocar figurinha para eu entender melhor aqui. Porque a pergunta é como proceder, haja vista que a mãe requereu os alimentos em salários mínimos, cujo montante é bem inferior a 50% dos gastos da criança. Então, ela pediu errado, né? Ela pediu mal. Mas, peraí, quem perguntou está por quem? Você está pela mãe ou pelo pai? Pela criança ou pelo pai? Está aqui, Andréia. Você está por quem? Câmbio. Quem fez a pergunta para mim? Fala para mim. Por quem que você está? Oi, pela mãe. Oi, fala. Você está pela mãe? Isso. Então foi você que pediu errado? Não, eu entrei depois no processo. Se safou, saiu bem, hein? Tá bom. Então, olha só. Você pode... Bom, vamos lá. Alimentos não transitam em julgado. E a atuação ainda está em trâmite, não é isso? Isso. Então, em tese, nada impede que você tente uma alteração do seu pedido, porque quem pode o mais, pode o menos. O que eu quero dizer com isso? Se você pode até mesmo propor, ato contínuo, uma nova ação alimentar, porque a situação foi alterada, tá? Mais ainda você pode tentar alterar o pedido dentro da ação que está em curso. Ok? Por quê? Porque se tratam de alimentos, veja bem. Alimentos são uma situação especialíssima, porque eles não transitam em julgado do ponto de vista material, apenas do ponto de vista formal, não é? Dentro daquele processo. Mas o seu processo está em curso. Então, essa alteração de pedido aí, ela seria, em tese, possível, para você corrigir esse pedido e adequá-lo à necessidade. Ou então, até mesmo, olha só, quando a pessoa lá, o outro advogado ingressou com a petição inicial, a situação era uma, certo? Ou seja, a causa de pedir era uma. A sua causa de pedir agora próxima, ela é outra. Ela foi alterada. Então, se você teve, durante o curso do processo, a alteração da própria causa de pedir e da necessidade, enfim, nada impede que você vá buscar essa correção. Se não houver a concordância aqui do juiz, e se isso virar um imbróglio judicial, vou dizer para você, como advogado e como prático, o que eu faria. Eu desistiria dessa ação, ok? Eu ingressaria com uma nova ação, dessa vez bem formulada, ok? Por quê? Porque os alimentos não transitam em julgado, você pode fazer isso e, às vezes, dá menos trabalho uma nova ação do que você tentar corrigir os valores na base do recurso. Tá? Deixa eu ver, deixa eu voltar aqui para o começo. Se depois, eu vou responder a todo mundo aqui, depois, André, se ficar dúvida ainda, a gente complementa. Ok, obrigado. Valores podem ser arbitrados em percentual do salário mínimo? Olha só, o pessoal confunde muito essa questão da proibição constitucional da indexação do salário mínimo, tá? E da questão percentual. Olha só, várias sentenças, milhares de sentenças no Brasil, tá? Todo dia fixam alimentos em percentual do salário mínimo. Tá? Então, em princípio, não há problema algum com relação a isso. O salário mínimo, ele pode servir como referência aqui. O que ele não pode ser adotado é como índice de correção contratual. Aqui é uma coisa bem diferente. Tá? Agora, eu particularmente tenho uma tese que eu sempre coloco nas minhas defesas, que é a seguinte: se o salário mínimo já tem esse nome, justamente por ser mínimo, como é que você vai definir um valor abaixo do mínimo? A não ser que você prove, não é, que a criança realmente necessita apenas daquele valor ali. Porque, do meu ponto de vista técnico e nas alegações, nas petições, se o salário é mínimo, o juiz não poderia fixar nenhum percentual abaixo do mínimo. Ou seja, você tem que partir de 100% do mínimo. Então, pode ser um salário, 1,2, um salário, 1,3 salários mínimos. Agora,
80% de um salário mínimo, como é que fica isso? Quem vive com isso? Que criança vive com isso? Entendeu? Mas tem juízes que fixam alimentos em R$ 250. Ah, porque o pai da criança só ganha um salário mínimo. Cara, quem mandou fazer um filho? Entendeu? É quando a gente fala, né? Quando a gente fala em controle de natalidade, porra, vem a sociedade, cai de pau em cima. Porque paternidade, ela tem que trazer em si a responsabilidade. Então, fazer o filho, não é isso? O momento de prazer lá, os 20 segundos que você conseguiu, eles acabam. Mas depois vem uma vida inteira aí pela frente. Então não tem essa de, mas eu ganho pouco, se vira. Um salário mínimo dava para você. Se você só ganha isso agora, você vai ter que trabalhar mais. Trabalha mais. Eu já cansei de ouvir, olha, são as frases que eu mais escutei na vida, tá? De juiz. Vai trabalhar, vai roubar, isso não é problema do seu filho, o senhor que se vire, entendeu? Na hora que fez o filho não pensou nisso, mas agora vai ter que pensar. Ou o senhor arruma o dinheiro ou vai preso. Ou seja, né? São os juízes estimulando o pagamento, né, de acordo com a necessidade do alimentando. E eu acho que tem que ser assim. Tá? Então, não há nenhum óbice, em princípio, essa fixação em salários mínimos, ok? Ou em percentual. Agora, eu acho que é inconstitucional a fixação abaixo de um salário mínimo. Porque ninguém consegue sobreviver com isso. Tá? Do Wallace aqui, filho maior de idade, 22 anos, com nível superior completo, ainda tem direito a alimentos? E aqueles maiores que não estudam? Pois é aquilo que eu já falei antes, né? Isso aqui é o chamado folclore jurídico. E eu explico para vocês de onde veio, tá? A legislação do imposto de renda fixa que você pode lançar como dependente o filho até 24 anos, desde que ele esteja matriculado em curso superior, não é isso? Aí, alguém lá atrás puxou por analogia isso e criou-se essa frase maldita que induz todo mundo a erro, que é o seguinte: filhos maiores só têm direito a alimentos até os 24 anos, e isso se estiverem na faculdade. Pois bem, apaguem isso da mente de vocês, porque isso não existe. Tá? Você deve... Vou te contar um segredo, chega perto aí do alto-falante. Você deve alimentos para o seu filho para o resto da sua vida, tá legal? E se você não pagar, os seus pais, avós da criança, vão ter que complementar. Pelo simples fato de terem posto você no mundo, que não está trabalhando e recebendo aquilo que deveria para sustentar o filho. Tá legal? Então, a obrigação alimentar entre ascendentes e descendentes é para sempre. Não existe essa limitação. O que você consegue é o seguinte: se o indivíduo já não está estudando e tem capacidade laborativa, não é justo que o pai o fique sustentando para sempre. Mas ainda assim, se esse filho, vamos lá, digamos que o filho está com 25 anos e não consegue emprego, e ele prova, por exemplo, ele se inscreveu nessas empresas de RH, ele faz prova de que ele está buscando se empregar, mas ele não conseguiu emprego. O que acontece com o pai? Vai pagar alimentos. Mas ele tem 25 anos, ele já não está mais estudando, ele está em casa deitado na cama, ele está lá porque ele não conseguiu emprego, meu amigo. Ele conseguiu provar isso aqui documentalmente. Ele está tentando emprego, ele não consegue. Então, enquanto ele não conseguir, o senhor vai sustentá-lo. Ok? Então, não existe. Isso é folclore jurídico. Filho pode pedir alimentos para o resto da vida, assim como os pais também podem pedir dos filhos. Ok? E se um ou outro não conseguirem pagar, você vai aos avós, você vai aos bisavós para complementar. Tá legal? Como fica o caso do trabalhador informal? O menor recebe a pensão do pai, que é vendedor ambulante, né? E por conta da pandemia não ofere mais recursos. Pode ser suspenso o pagamento? Olha só, o juiz vai analisar o caso concreto, mas é aquilo que eu falei. Poderia suspender o pagamento, tá? Se o filho parasse de comer junto. Se ele ficasse sem comer durante o mesmo tempo em que o pagamento
ficasse suspenso, estaria tudo ok. Acontece que, se ele fizer isso, né, ele vai acabar morrendo por inanição. Então, não dá. Tá? As pessoas têm que comer. Todos têm que comer. Então, volto a dizer, a frase mais tranquila que eu ouvi do juiz, de uma juíza, na verdade, ela virando, olhou o indivíduo bem diretamente nos olhos e falou: meu senhor, se vira, assim mesmo. Tá? E vou dizer para você, não, a situação nas audiências ela é tão, às vezes, esdrúxula que você sequer se sente ofendido, porque o juiz já tomou as dores da pessoa, porque ele percebe a má-fé, ele percebe aquela intenção de se evadir da responsabilidade, entendeu? Então, a suspensão ela só vai ocorrer em casos, por exemplo, assim, o pai está com Covid, está doente, internado, não tem como nem trabalhar informalmente em outra coisa. Aí tudo bem. Mas aí você vai aonde? Você vai nos avós. Alguém vai ter que alimentar essa criança. Ela não pode aguardar a situação da economia ou o pai se recuperar da doença. Ok? Obrigação alimentar é algo muito sério. Entendeu? Até porque é uma necessidade básica. De saúde. Então, quem arruma dinheiro. Você tem que alimentar o seu filho, tá? Quando o pai, pois já respondi isso aqui. Vamos lá. Filha maior, casada, com nível superior completo, uma vida bem confortável, enquanto o alimentante com câncer, pelos fatos apresentados, pediu a donação de alimentos. E o juiz deu um despacho que teria que passar por uma mediação. O alimentando não compareceu, onde questionei se as provas... Bom, olha só. Vocês sabem que a mediação ela é obrigatória, tá? Ela não é uma faculdade. Então, se o indivíduo não participou da mediação, e se foi por causa da doença, você tem que provar isso, você tem que levar um laudo médico, e aí você tem que pedir o quê? A reconsideração da decisão do juiz, ou então, se for o caso, agravar, né? E aí pedir uma tutela antecipada dentro do agravo, enfim. Agora, o fato, nada é automático, ok? Então, o fato da filha estar casada com nível superior completo e tal, realmente é causa de pedir de uma ação objetivando a exoneração de alimentos. Porém, juízes, vocês sabem muito bem que alguns são os secretários que fazem as decisões, enfim, quase ninguém lê nada. Então, o que eu aconselho nesse caso aqui? Você pedir uma reconsideração. Em primeiro lugar, em segundo lugar, provar nesse pedido de reconsideração o porquê da ausência desse indivíduo na mediação, já que ela é obrigatória, tá? Se ela foi determinada pelo juízo. E, no caso, pedir a reconsideração, pedir para que o juiz reconsidere no sentido da necessidade, ou da desnecessidade, ou da impossibilidade da mediação, e pedir para que o processo vá adiante, demonstrando ali a redução da capacidade do indivíduo que está prestando os alimentos, e também, pelo que está aqui na pergunta, demonstrando que diminuiu a necessidade de quem os está cobrando ou de quem os recebe. Ok? Nunca esqueçam disso. É um trinômio. Possibilidade de quem presta, necessidade de quem recebe, razoabilidade na fixação. Tá? Obrigado, Paulo. Ainda em relação aos alimentos, o judiciário não encampou essa tese de 24 anos como data limite. Desde que os filhos estejam estudando em curso técnico ou nível superior. Já tive casos assim. Mas, Wallace, o que você quis dizer com o judiciário não encampou essa tese? Porque, na verdade, isso era uma argumentação por analogia à legislação do imposto de renda. Tá? Mas, mesmo assim, provado que não há necessidade, ainda que o indivíduo tenha atingido lá a idade dos 24 anos, e não estando em curso superior, tá? Ainda assim pode ser que ele tenha que pagar. Entendeu? Então, tudo vai depender das circunstâncias, tá? Do caso concreto. Aí eu teria que saber melhor o porquê, qual foi a fundamentação da decisão, no caso do tribunal, do juiz, que entendeu que isso aqui não era válido. Tá? Porque alimentos são ações, não é, que têm causas de pedir muito subjetivas e também
necessidades muito particulares em cada caso concreto. Bom, olha só, mais alguma pergunta sobre alimentos? Vocês podem, olha só, no final, eu deixo o telefone aqui, que é meu zap. Boa noite, professor. Boa noite, querido. Quem quiser depois tirar dúvidas fora do horário da aula, tá? A gente responde numa boa, ok? Lá no final eu deixo meu telefone com vocês. Fala, Wallace, manda. Só para esclarecer que essa minha última fala aí, na verdade, foi uma pergunta, mas embasada numa experiência do dia a dia, numa vivência, né? Sim. De que o judiciário, ele, na sua maior parte, e eu posso dizer a minha experiência pessoal, que em todos os casos que eu tive, quando o pai pede a exoneração dos alimentos e comprova que o filho não está estudando e que trabalha, ele tem conseguido a exoneração dos alimentos quando o filho é maior de idade. Então, olha só. Mas especialmente quando ultrapassou essa idade dos 24 anos e ainda não concluiu o curso universitário ou já concluiu. Então, essa foi a minha colocação. Entendi, mas olha só, na sua informação você diz que ele é maior e já trabalha. Não é isso? Sim, correto. Então, se ele é maior e já trabalha, qual a necessidade dele receber alimentos? Não, sim, perfeito. Entendi o raciocínio. Mas foi isso que, falando, eu consegui expor melhor do que aquelas reduzidas linhas ali. Não, e também, olha só, você tem que colaborar com o meu Alzheimer. Quando eu começo a ler assim, às vezes a gente confunde alguma coisa, né? Então, mas não, se o senhor está com Alzheimer, o senhor está top de linha. Nada, rapaz, a gente está entendendo tudo perfeitamente. É o remédio. Perfeitamente. Então, olha só, como eu falei, tá? O fato do indivíduo ser maior ou não, tá? Não influencia automaticamente na questão do débito alimentar, porque ele pode ser maior e precisar, por circunstâncias particulares dele. Por ele ter perdido o emprego, por exemplo. O filho que trabalhava perdeu o emprego. Está numa situação muito difícil. Não consegue se manter. Está passando fome. Esse pai vai ter que alimentá-lo. Tá? Agora, o que acontece nesses casos concretos? O juiz, nessas peculiaridades, digamos assim, relativas a necessidades temporárias, por perda de emprego, etc., o juiz geralmente fixa um período, né? Por exemplo, olha, esse pai vai ter que prestar alimentos a esse filho maior por 6 meses, tá? Para que ele tenha um prazo razoável para conseguir o emprego. Caso ele consiga um emprego, deve-se vir ao juízo informar isso para que eu exonere os alimentos, o exonere da obrigação alimentar. Agora, se em 6 meses ele não tiver conseguido restaurar a sua vida financeira, que venham a juízo, que ele venha a juízo, demonstre isso, porque eu faço uma prorrogação desse prazo. Tá? Então, alimentos, eles serão sempre assim, extremamente subjetivos e circunstanciais. Sempre há necessidade de você analisar o porquê o indivíduo necessita, tá? E se ele realmente necessita ou se ele está apenas em uma situação de necessidade porque ele se colocou nessa situação, porque ele é desidioso, porque ele é preguiçoso, porque ele não busca uma ocupação. Tudo isso vai influir na decisão do juízo. Tá legal? Vamos aqui falar, então, sobre visitação? Ou vocês querem perguntar mais alguma coisa sobre alimentos? Então, faz assim, vamos combinar assim. Se tiver mais pergunta para os alimentos, vocês podem fazer essa pergunta lá pelo WhatsApp. Tá legal? E aí a gente responde. Diga. Oi, rapidinho. É só porque tá dando aqui que passou de novo os 30 minutos e aí se cair novamente... eu estou vendo aqui, tem 7 minutos restantes ainda aqui. Quando cair, a gente entra de novo. Isso. Tá? Por favor, obrigada. Nada, tranquilo. Vamos lá. Vamos falar aqui sobre visitação agora. Aí o negócio muda de figura. Porque, o que eu quero dizer com isso? Eu falei para vocês que não havia relação automática, direta, tá? Entre pandemia e alimentos. Né? Agora, com relação à visitação, aí você já não pode afirmar tão, digamos assim, incisivamente que não existe uma relação. E por que isso? Porque vocês sabem que tudo que é feito, tanto na legislação, tanto na Constituição, quanto no Código Civil, quanto no ECA,
Estatuto da Criança e do Adolescente, você vai ver que há um princípio basilar, um fundamento que orienta tudo, que é o melhor interesse do menor, ok? Que alguns também chamam de predominância de interesse do menor. Mas lembra que eu falei com vocês sobre a prática e sobre os telefonemas que eu estava recebendo? Pois bem, também tenho recebido, e hoje, inclusive, recebi alguns falando justamente sobre visitação. E é assim, aí mais uma vez, me desculpem as mulheres, mas hoje, por exemplo, eu só recebi telefonema de mãe. E eu vou resumir todos eles em uma frase, ok? Diz que eu recebi, aliás, que eu venho recebendo desde o início da pandemia. Doutor, eu tenho como impedir que aquele traste do meu ex-marido venha aqui visitar nosso filho, alegando a pandemia? Isso é a consulta que eu mais tenho recebido. Ou então, como é que eu uso a pandemia para impedir que aquele, aí vem um palavrão, fique visitando nosso filho? Pois bem, olha só. Você tem, basicamente, não é isso? Vamos falar de guarda em primeiro lugar. Você tem a guarda unilateral e você tem a guarda compartilhada, ok? No código atual de 2002, eu não vou ficar lendo o artigo agora, tá? Isso depois vocês vão, justamente para a aula não ficar chata, tá? A gente tem que dar dinâmica. Então, vamos combinar assim, vocês acreditam no que eu falo e depois vocês vão lá checar na lei, tá? A guarda compartilhada, no Código de 2002, é a guarda eleita como a preferível para ser fixada. Ok? Isso, eu acho que o camarada que fez essa lei, ele não tem filhos, se ele tem, ele nunca se separou na vida. Porque se ele já tivesse, ele saberia que não há algo mais pernicioso para uma criança do que a guarda compartilhada, tá? Porque visto sob a ótica dos pais é perfeita, porque ela vai trazer vai, digamos assim, estabelecer uma convivência, não é, a mais igualitária e isonômica possível com ambos, não é, os pais. Só que esqueceram de perguntar à criança se ela gosta de ficar para lá e para cá. Tá? Se ela se sente bem assim, se ela está feliz com duas casas, que aliás eu vou terminar a nossa aula com isso, depois eu falo das duas casas aqui, da nossa querida Paula Toller do Kid de Abelha, depois eu falo sobre ela, eu vou deixar isso para o final. Esqueceram de perguntar à criança ou de avaliar se essa criança estava bem com a guarda compartilhada. Tá? Porque crianças, aliás, o ser humano, ele precisa de rotina, tá? E ele precisa ter um lar, ele precisa ter um ponto base, ok? No qual ele reconhece o seu espaço, tá? E reconhece que aquele pedaço ali é o seu habitat. Quando você fixa a guarda compartilhada, você geralmente retira da criança essa noção, ok? E isso é extremamente pernicioso para a criança. Isso faz um mal a ela absurdo. Tá? Eu me lembro de, depois de ter costurado muito, eu gosto muito de dar esse exemplo, eu tive uma cliente que até é advogada e que nós tínhamos que descobrir uma maneira, assim, ela não queria estar na presença do ex-marido, nem o ex-marido queria estar na presença dela. Tá? E ambos insistiam na guarda compartilhada e que nós acabamos fixando num acordo. Então, olha o formato a que eu tive que chegar. Tá? Em primeiro lugar, se é guarda compartilhada e se tem que haver o equilíbrio, a gente estabelece o seguinte: cada final de semana alternado é de um. Né? Você vai ter que alternar os finais de semana para que um fique com a mãe e o outro fique com o pai. Bom, vamos começar pelo final de semana. Agora, como é que a gente resolve o durante a semana? Então, olha o que nós fizemos. Isso eu vou falar como acabou sendo resolvido a pedido dos dois. Mas,
Enquanto eu vou falando, pensa na criança. Então, é assim. A criança estuda de segunda a sexta na escola. Então, ficou combinado o seguinte. O pai ou a mãe, né? O pai, fala pai no sentido geral, vai cair o sinal, tá? O pai que ficar com a criança no domingo, que estiver com a criança no domingo, leva essa criança para a escola na segunda-feira. Aí, o outro que não estava com a criança vai pegar essa criança na escola. Aí vai ficar com a criança durante o dia, vai dormir na casa desse pai ou dessa mãe, e aí na manhã seguinte, essa mãe leva a criança na escola. Aí o pai vai pegá-la na saída. Ou seja, todo dia a criança é levada por um e pego pelo outro. Sai de uma casa e vai para outra casa. Vai para a escola com a mochila, tendo que levar material escolar e alguns objetos de uso pessoal que tem que transportar para lá, como um computador, por exemplo, que é pesado. Tá?